Já estamos ao vivo. Pode parar de compartilhar aí a tela, Bianca. Boa tarde, Bianca Câmpora. Boa tarde, pessoal do YouTube. Hoje nós temos aí uma live falando a respeito de seja seu próprio líder. Como é que você pode ser o seu próprio líder? Boa tarde, Bianca. Como você está? Tudo bem? Boa tarde, Beatriz. Eu não consigo falar Beatriz, né? Então, boa tarde, banda. Te amo, tudo bem? Tudo Vocês, ótimo. nossos espectadores, também estão bem? Nossos participantes aí da live? Espero que sim, vamos chegando. Aproveita aí para se inscrever, Casa dos Sete Saberes, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e também dar o like e fazer seu comentário se você tiver alguma dúvida ou gostar de alguma coisa. E também te convido para você estar aí no meu canal, Bianca Câmpora, no YouTube. Exatamente. Importante, né, pessoal, dar o like aí. E vamos começar com o nosso tema de hoje, para que a gente possa tentar cumprir o horário aí de 1 hora. Então, vamos começar. Seja seu próprio líder. Boa tarde, pessoal que está chegando, galera que está chegando, sejam muito bem-vindos. Vamos começar agora a nossa live Seja Seu Próprio Líder. Bianca preparou um material super legal aí para gente, né? Começa Sim. aí, então, Bianca. A palavra é Então, uma sua. coisa importante é que a gente vai falar desse Seja Seu Próprio Líder em 7 passos, tá? Então, são 7 passos que são geralmente coisas que você até vai identificar que você já faz e outras que são vocês podem estar desenvolvendo mais e melhor, ok? Então, uma coisa importante da gente estar buscando é a gente estar aí despertando o nosso ser proativo. Então, o ato número 1, esses hábitos, lembrando esses 7 hábitos, gente, eles são baseados no Stephen Covey, tá? E também na liderança de si mesmo, do filho dele, Franklin Covey, tá? Que ele tem um projeto Líder em Mim Mesmo, Líder em Mim, que é muito interessante. Então, esse hábito de ser proativo é o primeiro hábito, porque ele fala que seria aí a nossa base, né, da nossa árvore, digamos, se a gente for pensar numa árvore, é a base da nossa árvore lá, as raízes. Por quê? Porque é a nossa liberdade de escolha, ou seja, a gente recebe um estímulo do ambiente e a gente precisa, então, escolher para poder a gente ter uma resposta, que é aquela famosa ação-reação. Então, eu sou uma pessoa. Quais são as frases aí para que a gente seja mais proativo? Eu sou uma pessoa responsável, eu tomo iniciativa, eu escolho minhas ações, atitudes e disposição. Eu não culpo os outros pelos meus erros. Eu faço a coisa certa sem que me peçam. E mesmo quando ninguém está olhando. Então, é aí a autoconsciência, que a gente já falou em algumas lives anteriores, a imaginação, a consciência e também a vontade própria. Então, isso tudo é interessante para que a gente comece a pensar aí. Como que eu posso ser mais proativo? Beatriz? Eu acho que uma frase que você colocou aí em cima, né, que tem assim, estímulo, a liberdade de escolha e a nossa resposta. Muito importante a gente lembrar que nós nos direcionamos pela vida. Então, não é diante de um estímulo que você vai ter uma resposta que todo mundo daria, né? Como a gente já falou em outras lives, você não é todo mundo. Então, a resposta é sempre de acordo com a sua consciência, com o momento em que você está. Então, toma cuidado para não ficar apenas reagindo aos estímulos do meio. Começa a observar qual a minha responsabilidade nisso diante desse desafio que está vindo para mim. Porque se vem um desafio, é porque tem algo que você precisa aprender, algo que você precisa crescer para colocar em movimento na sua vida. E proatividade, esse primeiro hábito maravilhoso da proatividade, significa você colocar a sua vontade em movimento. Porque não adianta ter vontade e falar, tá, eu quero, e sentar e ficar parado. Não adianta, é preciso você ter pensamentos, desejos, ações, sentimentos na direção daquilo que você deseja, porque senão você não vai criar esse movimento na sua vida. Então, só desejar não é mágica. Embora o nosso desejo, a gente sabe que o nosso pensamento ele tem uma frequência, chega no universo e ele volta para a gente. Mas não é apenas uma mágica, eu preciso fazer um alinhamento do meu ser na direção daquilo que eu desejo. Por isso, a proatividade é tão importante. Uma coisa importante que a gente precisa estar observando nos dias atuais é que muitas pessoas ainda não têm essa consciência dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, então elas acabam
se vitimizando e também colocando sempre a responsabilidade dos seus atos e das suas escolhas no outro. Ah, isso aqui não foi eu que fiz, não, foi culpa de fulaninho, né? Aquela palavra culpa que a gente nem gosta, que a gente prefere responsabilidade. Então, quando fala da possibilidade de escolha, é você também perceber a situação que o ambiente está te dando, ou que aquele local, aquele grupo de pessoas no qual você convive, está ali te oferecendo, te ofertando naquele momento, e como você está encarando isso. É como um problema? É como uma situação que você pode resolver? Como você está lidando com isso? Então, assim, agir na raiva, agir no medo, não é tão positivo. Então, é importante que a gente esteja aí criando possibilidades. Quando a gente fala do líder em mim, gente, dessa liderança, é para que a gente possa se melhorar e a gente possa buscar cada vez mais estar alinhado com a verdade do nosso ser. E para isso, para que a gente possa ser mais feliz, para que a gente possa buscar aí estratégias do nosso dia a dia para conviver melhor com as pessoas, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente fica tão fechado no nosso umbigo que a gente não consegue perceber a necessidade do outro também, sabe? Então, ouvir, falar na hora certa, mas saber ouvir também, acolher, eu acho que é muito importante. Isso também tem a ver com aquela empatia que a gente está necessitando, com a cooperação que a gente tanto necessita no mundo de hoje, né? Então, vamos aí para a nossa segunda dica, Beatriz? Vamos para a segunda dica. Eu ia só fazer um comentário que quando a gente, enquanto você vai subindo aí, que como a gente precisa realmente olhar para ser o próprio líder antes de você querer liderar alguém. Porque quando você é o líder da sua vida, você entra num processo de escolhas, de autorregulação, de compreensão, de autoavaliação, autoconhecimento, para que então, efetivamente, você consiga liderar outras pessoas. Porque muitas vezes as pessoas querem ser líderes dos outros, mas não querem ser líderes de si mesmos, ou acham que vai apenas acontecer uma mágica sem nenhum tipo de processo de parar para analisar a sua própria existência, a sua própria vida. Não existe mágica, a não ser que você pare e se escute, perceba os seus processos, porque o nosso processo é de evolução constante. Para eu evoluir, eu preciso parar e me ouvir também. Sim, e aí é interessante a gente perceber que a gente é exemplo, né? É só essa palavrinha. Sempre. E você é exemplo para sua família, para seus filhos, para seus amigos, para os seus clientes. Alguém vai tomar você como exemplo. Então, essa autorregulação é importante para que você seja o melhor exemplo. Primeiro para você mesmo, porque ninguém dá o que não tem, e depois para outra pessoa. Sim. O ato número 2 é comece com o objetivo em mente. Então, ele fala que a gente precisa dar uma centrada para a gente saber o que a gente quer fazer, para onde a gente quer ir, qual é a direção correta, com segurança, sabedoria, também um empoderamento de que você é capaz, sim, de conseguir aquilo que você quer e com orientação. Então, algumas frases que são colocadas são começar com o objetivo em mente, significa começar tendo uma compreensão clara do destino, focando nas metas e no resultado. Então, significa saber para onde você está seguindo, de modo a compreender melhor onde está agora, para depois dar o passo na direção correta. Então, começar o dia com o objetivo em mente implica em ter seus valores firmemente estabelecidos na sua mente, de forma a encarar o desafio de tomar decisões também que se derivem deles. Então, assim, o hábito 2, ele seria um pouquinho mais, a gente falou, pensando numa raiz, numa árvore, o hábito 1 seria a raiz, o hábito 2 aí já é o caule, mas assim, a basezinha do caule mesmo, né? E a gente precisa pensar em como a gente pode ter objetivos em mente, porque o que eu percebo é que tem muitos alunos, colegas de trabalho e até amigos mesmo que falam assim, eu tenho um sonho, mas não deu certo não, porque dependia do outro, então não podia fazer nada, e aí eu fiz o que deu, né? E aí fazer o que deu não é legal. Então, o que depende de você que você pode fazer hoje? Então, começa devagarzinho até você conseguir o que você deseja. Beatriz, quer falar? Às vezes, fazer só o que deu pode não ser suficiente, né? O que deu naquele momento, mas a gente também precisa ou saber pedir ajuda para as pessoas certas, e também precisa
fragmentar os nossos objetivos e metas. A gente já falou isso na live do propósito. Primeiro, você precisa saber o que te encanta, o que faz seus olhos brilharem para que você tenha o seu propósito. E colocar objetivos para serem alcançados e, dentro desses objetivos, metas e submetas que, de pouquinho em pouquinho, você vai alcançando. Eu lembro muito bem de uma vez que uma pessoa falou para mim assim, eu quero... Vou botar um exemplo aqui bem absurdo, né? Não era bem isso, mas só para poder a gente manter aí a integridade é importante, né? Quero morar na Disney, morar dentro da Disney. Bom, muito bem, não é possível morar dentro da Disney, é possível você trabalhar na Disney. Mas eu não quero trabalhar na Disney, eu quero só morar na Disney, porque lá é um lugar que eu gosto. Então, às vezes, seu sonho é um sonho, às vezes, ou infantil, ou imaturo, ou que não é possível de ser realizado dentro da realidade que se apresenta, e aí você vai precisar ajustar o seu sonho dentro daquilo que é possível. Isso é muito importante, né? Você ter suas metas e objetivos dentro daquilo que é possível de ser feito. E assumir responsabilidade. Qual é a minha parte? O que é que eu tenho que fazer? A gente precisa ter consciência disso. Qual é a minha parte? Não fazer nada e diante do desafio, porque também tem isso, né? Você começa o seu objetivo, tem lá um objetivo em mente, às vezes é um objetivo super legal, possível de ser alcançado, que a gente fala que tem as metas SMART, né? Que são realistas, possíveis de ser mensuradas, de ser alcançadas, né? Objetivas e práticas. E mesmo assim, dentro desse processo, no meio do caminho do primeiro obstáculo, você desiste. E desiste muitas vezes por falta de confiança. Você falou isso agora mesmo no slide. Falta de confiança, de acreditar no seu projeto, de acreditar nisso que você está fazendo. A confiança em si é muito importante, porque quando você confia e acredita no seu potencial e no que você está fazendo no seu sonho, a chance de acontecer é muito grande. E principalmente a chance de reconhecer que naquele momento aquilo que deu errado foi apenas uma pedra no caminho. E não é para você abraçar a pedra e ficar apegado com ela, agarrado, dona Pedra, vamos ficar aqui junto, te amo, hein? Tá bom, para sempre. E não avança. Larga a pedra, foi só uma pedra. Não é para você ficar apegado na pedra. Larga a pedra, passa por cima dela, agradece ela, o aprendizado que ela trouxe, porque toda pedra, todo obstáculo, todo desafio traz também um aprendizado embutido e segue adiante. Continua no seu percurso, continua. Se precisar rever alguma coisa, ajusta a rota e continua. Persistência, né? A persistência é fundamental na vida. Sim, e também uma coisa que eu observo muito, que as pessoas às vezes cometem, né, de repetição de comportamento, é você também não deixar ir aquilo que já não lhe serve mais, já serviu em algum momento, mas agora não serve, você está lá preso naquilo. E aí é importante que você também perceba se isso não está te fazendo mais bem, ou se isso em algum momento não serve mais para você, já serviu numa época, mas agora não serve mais, deixa aí, libera, para poder vir o novo, porque para vir o novo, e é o processo de mudança que começa por aí, quando você tem um objetivo, é um processo de mudança, porque você vai conquistar algo que você ainda não tem, é importante você também deixar ir, tá? Então, além de saber lidar com os obstáculos, com as pedras, né, a gente também precisa saber deixar ir, liberar ir, para poder ter espaço. O copo muito cheio não dá para encher mais, então a gente precisa liberar o espaço para poder começar aí a criar novos hábitos, novas atitudes, né? Podemos ir para o hábito 3? Sim, hábito 3, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, felizes, cheias de plenitude, né? Importantíssimo a gente saber que sempre haverá um caminho à frente. Está vivo? Está respirando? Tem uma nova chance. Tem uma nova possibilidade. O sol nasceu de novo, mesmo que você não esteja vendo, porque as nuvens estão encobrindo, é uma nova oportunidade de fazer diferente, de testar uma coisa nova. Mas eu não sei fazer diferente. Testa, experimenta. Em vez de caminhar na reta que você está caminhando, dá um passo para o lado e muda a rota um pouquinho. E às vezes o que a gente precisa fazer é tão pequeno o ajuste, eu falo que é uma lapidação fina, sabe? Igual quando você vai afinar um violão, embora eu não toque violão, mas marido toca, e quando ele toca, ele vai afinar, é um ajuste tão fininho, né? Que se apertar demais, a corda arrebenta, e se deixar muito frouxo, você não consegue tocar música nenhuma ali. Então, precisa fazer um ajuste fino, encontrar aí como é que você vai caminhar de acordo com o seu passo, porque não é o passo do outro, é o seu. Isso, e também, assim, só lembrando para quem chegou agora, a gente está falando hoje da liderança, né? Dentro de nós mesmos, o líder em mim, e como isso pode influenciar a nossa vida, já que a gente lidera várias situações aí no nosso dia, mas a gente precisa primeiro se autogerenciar e se autoliderar.
Então, essa liderança interna, na verdade, é um polimento, um refinamento para que a gente se descubra e cada vez esteja aí evoluindo na nossa jornada da vida. Uma que tem tudo a ver com inteligência emocional também, né? Principalmente. E uma coisa importante nisso tudo é que são 7 hábitos e a gente vai, então, para o terceiro. Dentro desse terceiro hábito, vou compartilhar a tela aqui, a gente precisa começar a gerenciar aquilo que é importante e o que não é tão importante. Então, eu fiz aí um quadrante para vocês. Importante e urgente. O que é importante e urgente para você hoje? O que é importante, mas não é tão urgente assim? O que não é importante, mas é urgente, você precisa fazer, mesmo não ter um grau de importância tão grande na sua vida, mas é urgente, você precisa fazer aquilo. E o que não é importante, não é urgente. Então, gente, uma coisa importante também é a gente saber delegar. Já falar um pouquinho sobre isso. Então, as frases são: gasto meu tempo com as coisas mais importantes. Então, essa questão de gerenciamento do tempo também é importante para a gente estar cumprindo aí aquilo que a gente se dispõe a fazer. Isso significa que eu digo não para coisas que sei que não devo fazer, que às vezes dizer não é difícil, né? Eu estabeleço prioridades, defino uma agenda e sigo o meu plano. Sou disciplinado e organizado. Então, uma coisa importante é que você pode estar gerenciando seu tempo. Eu já falei para vocês que eu faço listas, né, do que eu tenho que fazer. Então, pelo menos 5 coisas diárias do que eu tenho que fazer e vou riscando, ticando, fazendo o meu checklist ao final do dia ou durante o dia também daquilo que eu tenho que fazer e do que aquilo que eu já consegui fazer. Celebrar também as pequenas coisas, não deixar para celebrar só no final. Ah, só vou ser feliz o dia que eu consegui atingir tal meta. Mas hoje você conseguiu atingir ela, um fragmentozinho dela, um pedaço dela, então vamos celebrar, tá? Isso é importante porque o caminho, o percurso é que é divertido, é mais importante que só chegar lá no topo da montanha. Beatriz, quer falar alguma coisa? Ah, perfeito isso que você colocou, né? Que o caminho, ele precisa ser divertido. E eu penso que nesse momento que a gente está vivendo, até para facilitar o nosso estado de ânimo, o nosso estado emocional, a gente precisa fazer essa pergunta: como é que eu posso lidar com as coisas urgentes e importantes me divertindo? E Bianca falou isso na live da semana passada, né? Bota uma música, né? Eu, por exemplo, eu lavo louça dançando, eu boto uma música alta, vou dançando, vou me divertindo, cantando, e quando eu vejo, já passou o tempo e eu fiz aquilo ali de uma forma divertida. A nossa atitude, a nossa escolha diante das tarefas também vão fazer a diferença. Por isso, o percurso, ele precisa ser divertido. E eu acho que esse momento é perfeito para a gente colocar diversão na nossa vida. Como é que eu posso tornar o meu dia mais divertido, cumprindo as minhas metas, trabalhando, mesmo que seja no home office, mas não fazer do dia algo pesado. Ah, eu preciso fazer essa tarefa, mas ela precisa ser pesada. Eu vou dar um exemplo, assim, mudança, né? Porque mudança é um troço que você coloca. Eu, por exemplo, já estou planejando a minha próxima mudança, então por isso que eu vou dar esse exemplo. A gente fica assim, coloca um monte de livro dentro de caixa. Eu, por exemplo, tenho muitos livros, né? Empacota tudo e tudo mais e muda para outro lugar. Então, toda mudança que eu faço, eu sempre coloco para mim como uma meta de diversão. Ah, eu vou para algo novo, vai ser uma coisa divertida. Então, encaixotar tem que ser divertido, desencaixotar tem que ser divertido. E eu crio as formas para ser divertido. Geralmente com muita música, muita alegria, cantando, brincando, porque aí torna uma coisa leve, você não adoece, não fica aquela coisa pesada, você com o corpo cheio de nódulos, todo tenso. Tem que divertir, relaxar, fazer de uma forma relaxada. Qualquer tarefa pode ser feita de uma forma relaxada, porque somos nós que damos o tom da nota. A nota da vida, né? Da música da vida, é a gente que vai dando o tom. Você escolhe, eu vou fazer isso com uma forma pesada, com uma forma... E você às vezes nem se percebe, mas está ali na reclamação, está fazendo, que saco, eu tenho que fazer isso. Mas se a sua atitude for diferente, o resultado também vai ser diferente. Eu vou fazer isso com leveza, eu vou fazer isso com tranquilidade, eu vou fazer isso como uma forma de abrir espaço para o novo na minha vida, e aquilo vai fluir de uma forma tranquila. Então, se a dica desse slide para mim é: coloca diversão no urgente e no importante. Separa, faz suas listas, cuidado para não fazer somente aquilo que é urgente e deixar o importante para depois e nunca fazer, porque aí as coisas que realmente são importantes você não faz. E então a vida não pode ser só de urgência, mas tanto na urgência quanto na importância você precisa colocar diversão.
Se você puder equilibrar, 50% da urgência, 50% das coisas importantes. Equilibra. Coloca na sua agenda aí para você fazer o que é importante também. Porque importante são os seus projetos de médio e longo prazo. E urgente é o hoje. Mas o projeto de médio e longo prazo, ele tem que entrar na sua lista, senão não vai acontecer nunca. Assim, duas coisas que a Beatriz falou que são muito importantes. Primeiro, é a questão do urgente e do importante. Por quê? Será que o urgente é urgente hoje, que hoje é o último dia para fazer, porque também você ficou se auto-boicotando e procrastinando e não fez, e aí hoje é urgente, porque quando foi importante, quando era só importante, você não fez, e aí hoje é importante, é urgente, tá? Então, assim, às vezes é uma coisa que também a gente precisa estar pensando, que o que a gente tem hoje também é resultado do ontem, dos nossos. Então, quer mudar, começa hoje para amanhã ser um resultado diferente, primeira coisa. A segunda coisa é assim, aquilo que não é importante, não é urgente, eu penso que você poderia delegar. Então, os vários estudiosos sobre esse assunto, eles falam isso, porque às vezes as pessoas, elas têm uma mania também de centralizar tudo, não, porque só eu que sei fazer desse jeito, eu que sou boa em fazer isso, que se eu delegar, ele vai fazer errado, depois eu vou ter um retrabalho. Delega, gente, delega, vai ensinando, vai vendo, porque aí você também não fica tão sobrecarregado. Centralizar tudo não é bom. Por isso que hoje o conceito é a gente trabalhar junto, dividir as tarefas, trabalhar com cooperação, com colaboração. E isso não só, a gente está falando de trabalhar aqui, gente, mas o trabalho, ele não é só fora de casa, tá? É o trabalho com tudo, para criar seus filhos, para gerenciar a sua casa, a limpeza, a ordem, tudo. Tudo, né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, esse carinho para as diferentes áreas da nossa vida, né? Para gerenciar também a parte financeira, porque às vezes a gente delega tudo. Eu vi esses dias uma mulher que o marido é que recebia o salário dela e gerenciava, então ela não sabia nem quanto que ela ganhava. Olha só. Além de um abuso muito grande, né? E de um baixo empoderamento, aliás, empoderamento nenhum dessa pessoa, ela descentralizou tudo, também é um extremo oposto, e colocar tudo na mão do outro, que também não é bom. Então, assim, esse equilíbrio é interessante. Então, é importante que a gente gerencie, não centralize, mas também não abra mão de tudo. E o dizer não, que eu acho fundamental. Então, por exemplo, eu cheguei numa etapa da minha vida, eu sempre tive dificuldade de dizer não, né? Mas hoje eu aprendi a dizer não. Por quê? Porque vai chegando uma hora que você, por melhor que você queira fazer, vai ficar uma coisa que você vai fazer com uma baixa qualidade, porque você não consegue dar conta de várias coisas. Então, não, nesse momento eu não posso fazer isso. Quem sabe em outro. Então, dizer não pode ser também de uma forma delicada e assertiva. É só você perceber se aquilo naquele momento é para você ou se vai até te desviar muito do caminho. Quer falar alguma coisa? Podemos ir para o 4. Eu só vou falar uma coisa para poder a gente para o hábito 4, que é o seguinte: a gente já falou sobre isso também, mas só lembrando, quando a Bianca falou não, veio isso na minha mente, que tem os nãos que a gente precisa dizer para a gente mesmo. A gente precisa saber dizer sim e não para o outro, e isso vale do limite que você estabelece na sua vida para aquilo que é aceitável ou não para você. Então, o autoconhecimento é importante, mas também é importante você saber o que você deseja e as metas que você quer para que você possa dizer não para você. Agora não é hora de fazer isso, agora é hora de fazer aquilo. Olha, isso aqui que você quer comer vai te fazer mal, então não. Olha, isso aqui, vamos abrir uma exceção, vamos comer um pouquinho disso. Falando de alimentação, mas uma série de coisas. Não para ficar o dia todo deitado vendo Netflix. Muito bom, adoro Netflix também. Mas olha só, o dia todo não dá. O corpo vai acostumar a ficar deitado o dia inteiro. Então tem que estabelecer um limite. Quantas horas por dia eu posso assistir de Netflix? Eu vou assistir um filme por dia, no final do meu dia, ou no início do meu dia, no meio da tarde, você que vai escolher. Então, 2h30, 3 horas no máximo por dia de Netflix. Porque senão, se você não começa a estabelecer limite para você e dizer não para você, os nãos internos, você nunca vai se autorregular. E aí aquilo que é importante, que é urgente, vai ficando para lá e você não faz nada. Vai ficando, entra num comodismo. E olha, é gostosinho, né? Ficar na cama deitado o dia inteiro, o corpo até acostuma. Quando você vai ver que você quer voltar para o ritmo, aí você já, uma preguiça, não quero não. Porque o corpo acostumou. Você fica deitado o dia inteiro vendo televisão. Então, não faça isso com você. A gente cria hábitos bons, mas também nós podemos criar hábitos muito ruins para nós mesmos quando a gente não coloca limites para a nossa vida. Ter discernimento daquilo que é possível fazer ou não é muito importante, porque senão a gente vai se entregando, vai deixando para lá, quando você vê já é tarde demais, porque retomar fica mais difícil.
E também, assim, até uma reflexão do que a gente pode fazer, né? Então, você que é adolescente, jovem aí, ou é estudante, está sem aula, ou é idoso, tenho visto muitos idosos, né? Estou sabendo de vários casos de idosos que estão o tempo inteiro na frente da televisão, ou até nesse processo de tristeza. Então, é importante que você comece a perceber o que você gosta de fazer. E aí tem um tempo para você fazer isso também, sabe? Não é, independente da nossa idade, a gente pode criar as nossas metas. E não precisa ser meta só de longo prazo. Para quem é adolescente, jovem, é claro que vocês têm todo um futuro pela frente, vocês querem aí uma profissão, então vocês podem botar uma meta maior. Mas, por exemplo, quem já é adulto e não quer botar uma meta e já tem um emprego, já está ali estabilizado, ou já tem o emprego dos sonhos, já chegou onde quer, bota uma meta menor, bota uma meta de curto prazo e de médio prazo que você possa conseguir naquele dia ser feliz, apesar de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo. Eu acho que isso é importante, tá? Bom, para o nosso hábito 4, a gente vai perceber aí que a gente precisa colaborar. Então, nosso hábito 4 é pense, ganha, ganha, que é uma coisa que a gente vem falando já há algum tempo, nessa questão da gente estar olhando para o nosso planeta, nós somos seres humanos e vivos sobre um planeta, então que a gente pense de uma forma sustentável, ecológica, e que também a gente tenha aí uma solução que seja boa para você e para mim. Então é importante também a gente estar buscando isso, né? Essas soluções que não é só um que ganha, e sim os dois, ou os três, os quatro, né? O grupo. Então, a frase é: eu equilibro a coragem para conseguir o que quero com a consideração pelo que os outros querem. Quando surgem conflitos, procuro soluções em que todos saiam ganhando. Então, pensar ganha-ganha é uma estratégia de amor, eu acho. De amor ao próximo, de colaboração, cooperação, respeito, de ouvir, e de chegar no consenso, de tudo que que o mundo está precisando, na verdade, né? De mais tolerância. Então, assim, eu tenho visto até umas postagens, né? As redes sociais estão tão intolerantes, não? É importante a gente pensar também que a gente precisa criar isso como hábito de vida, ser colaborativo, cooperativo, com amor, e também ter os dois ganham. Por que só um tem que ganhar? Então, acho que essa é uma reflexão boa. Quer falar, Beatriz? Eu quero só ler aqui, porque Eliane Mames botou aqui: uma enfermeira perdeu o marido na semana passada com Covid, ela não sabe o que fazer porque o marido fazia tudo para ela, está dependendo de amigos para prosseguir. Difícil isso, né? Porque precisa realmente ter um reaprendizado da vida em função de, às vezes, muitos anos casado. A gente sabe que é uma situação muito difícil, e principalmente nesse momento de isolamento social. Então, muitas vezes, precisa de ajuda externa. Nem sempre a gente vai conseguir lidar com tudo sozinho, e não precisa lidar com tudo sozinho. Às vezes, a ajuda de terceiros, das pessoas que nos amam, dos amigos, dos parentes, né, das outras pessoas, vai criando uma rede de apoio para que a gente consiga superar as dificuldades pelas quais a gente vai passando na vida e que são naturais da vida, né? E isso que você falou do ganha-ganha, você falou do amor, e realmente eu estou aqui terminando o processo do treinamento de amor incondicional, e o amor realmente é a única coisa que a gente tem certeza que é a fonte primordial de tudo, e que vai fazer com que as pessoas se ajudem, com que a gente se ajude e que a gente jogue esse jogo ganha-ganha, porque quando eu ajudo alguém, quando eu consigo contribuir com uma outra pessoa, eu estou me ajudando também. Porque o amor que existe dentro de mim, ele também existe dentro do outro. E aí eu começo a parar de ver a separação, a gente começa a ver a unidade, porque o universo é tão inteligente que ele colocou, e nós somos filhos, né, desse universo inteligente. E como filhos do universo inteligente, somos fonte desse amor incondicional, porque o universo é amor incondicional, e tudo que existe é amor incondicional. Então, quando a gente consegue realmente colocar um tema para outra live futuramente, o amor incondicional, quando a gente consegue se ajudar com amor, colocar esse amor, ser fonte desse amor, a gente contribui com o outro. E aí, eu como fonte de amor,
vitalizando o outro como fonte de amor também, que vai alimentar o outro, e essa rede de amor ela vai sendo construída e sendo fortalecida. Então, toda vez que há uma discussão, uma briga, um desentendimento, na verdade, nada mais é do que uma fragmentação ou uma disrupção, uma palavra que eu gosto muito, né? Pensamento disruptivo, uma disrupção da linha tênue que é esse amor incondicional da nossa unidade. Então, quando a gente começa a ver tudo como separado, ver tudo fragmentado, olhando para o outro como o outro está certo, está errado, o outro está no nível de consciência dele, fazendo as escolhas dele, dentro daquilo que é possível. Quando você olha para a situação e para a pessoa com amor, muda tudo, porque você para de ficar julgando, você olha com amor. Né? E eu acho que isso é fundamental. Isso que você falou, Beatriz, é muito interessante, porque quando a gente vê a intolerância, seja nas redes sociais, nos próprios ambientes de trabalho, até no ambiente do lar mesmo, né, da própria casa, às vezes o marido que é intolerante com a esposa, o pai, a mãe, ou o próprio filho com os pais, né, etc. Uma coisa que a gente observa é que existe essa questão do julgamento que você falou. E existe também a pessoa achar que só ela está certa e não conseguir enxergar também o olhar do outro sobre isso. Então, quando a gente consegue enxergar o nosso olhar e consegue enxergar o olhar do outro e fazer uma equação equilibrada sobre isso, a gente consegue ter o resultado do pense ganha-ganha. Então, pensar ganha-ganha é justamente a gente também se colocar no lugar do outro. E para isso, talvez aquele exercício do observador, que a gente utiliza muito, de você às vezes parar um minuto, parar a pensar e ver como se você estivesse vendo um filme na sua frente, se coloca como observador, e aí você vai ver, peraí, mas se eu fosse fulaninho, eu faria o quê? E, nossa, mas nessa situação aqui, aí você começa a ver de outros ângulos, de outros prismas, e começa a perceber que você pode, sim, ter outras possibilidades de ação, até que fique bom para todo mundo. Então, pense ganha-ganha, eu acho que é uma necessidade para o ser humano, principalmente no momento que nós vivemos agora, né, que é justamente de você estar aí se transformando internamente, e o planeta também está se transformando, estamos vendo golfinhos, animais, né, se reestruturando, onde nem tinha, voltou a ter. Então, é importante que a gente perceba que esse pense ganha-ganha vai afetar as relações humanas e também as relações humanas com o planeta. Eu acho que isso é importante também, porque nós precisamos do planeta, vivemos nele, né? Essa aqui é a nossa casa, né? A Dani Romel botou oi aqui, o Andrade Pantera botou aqui como desenvolver o líder que existe dentro de nós. Boa tarde, Dani. A gente já está no passo 4, depois quem perdeu pode voltar aí na live, vai ficar direto. A gente coloca os links também aí, Bianca manda para os grupos delas, eu mando para os meus, mas vai ficar depois, fica gravado aqui, vocês podem assistir. Mas a gente já falou de algumas coisas, a gente falou da proatividade, a gente falou do autoconhecimento, e como que a gente vai desenvolvendo essa liderança interna é muito a partir da nossa autorregulação, de compreender o que é urgente e importante, e buscar saber dizer sim e dizer não, tanto externamente para o outro, mas também quanto internamente, saber estabelecer limites. Só fazendo uma recapitulação aqui, né? Agora a gente acabou de falar do jogo ganha-ganha, de entender que eu ganho, o outro também ganha, agir com amor. Então, tudo isso é muito importante para que realmente a gente consiga estabelecer uma liderança interna. Liderança interna significa que você vai ser aquele que vai direcionar a sua própria vida. Porque um líder de uma empresa, o que ele faz? Ele direciona outras pessoas para alcançar determinados resultados. E dentro da nossa vida, se a gente pensa, nós, enquanto líderes da nossa vida, é nos autodirecionarmos para os resultados que nós desejamos. Primeira coisa, o que você deseja? Seja honesto com você. Agora, o que você deseja? Você está preparado para os resultados disso que você deseja? Então, primeira coisa, vai, coloca aí no seu papel, faz uma autoanálise, né? Uma autoobservação interna, ativa o seu observador interno e percebe dentro de você. Isso que eu desejo porque todo mundo quer, e aí eu quero também, porque é só um modismo, ou eu desejo porque realmente faz parte de quem eu nasci para ser, faz parte do meu propósito, faz parte do meu ser, da minha alma, ou não? Se faz parte do seu ser, você vai começar a se autorregular e se autodirecionar para alcançar determinados resultados que você deseja, mas é um desejo genuíno seu. Esse é o primeiro passo. Então, o líder de si mesmo é aquele que consegue se autodirecionar
na direção, dentro daquilo do seu propósito, daquilo que ele quer, observando seus desejos, sendo autêntico, genuíno, e não apenas fazendo o que todo mundo faz. Porque cada um de nós é único, você tem uma única digital, você tem um único olho, a íris do seu olho é só sua, né? Não tem outro igual à sua. Então, você precisa realmente começar a se autodirecionar pela vida, sem precisar que fique alguém externamente dizendo o que você tem que fazer, ou ajudando você a se direcionar, porque você não sabe muito bem como é que você se direciona. Então, o autoconhecimento é a autoapropriação da sua existência. Isso é o líder de verdade. O líder da sua vida é você ser autoapropriado da sua existência. É sua, não é do outro. E aí o hábito 7, gente, fiquem tranquilos que o hábito 7 na verdade, a conexão e o resumão de todos os outros hábitos, que juntos, tá? Então, a conexão perfeita de todos, e aí vocês vão compreender como que esses 7 hábitos realmente conseguem trabalhar para que a gente seja mais evoluído internamente, porque não é uma competição com o outro, é com nós mesmos. Como eu posso ser mais feliz aqui agora? Como eu posso cumprir com as minhas metas? Como eu posso ser proativo, tá? Como eu posso pensar em coisas do pense ganha-ganha que eu vou poder estar em paz comigo mesmo, feliz e buscar aí alternativas para também servir ao outro, porque eu acho que no meio do caminho a gente precisa ajudar aí a humanidade de alguma forma, tá? Então vamos para o nosso hábito 5. Enquanto sobe o hábito 5 aí, Bianca, só vou ler o que a Rosane colocou, Rosane de Souza, uma coisa que faço agora, que não me causa sofrimento, é fazer e não esperar algo em troca, não crie expectativas sobre ninguém. Maravilhoso, o amor incondicional é isso, é você dar amor sem esperar receber em troca, e você está no exercício correto. E a Dani botou, tenho dificuldade em dizer não, vamos exercitar isso, Dani, começa com as pequenas coisas, mas não é para dizer não para tudo, é dizer não quando você realmente sente que aquilo não é para você. Começa com as pequenas coisas e depois você vai ampliando, para ficar mais fácil. Então, gente, é isso mesmo, Beatriz, está coberto de razão. E também, é claro, a gente vai aí, cada um dentro das suas possibilidades e limites, exercitando isso em algum momento. O hábito 5, procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Então, compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria, já dizia o Thomas Campbell. Então, um fala que é 6, o outro fala que é 9. E aí, é claro, né, gente, aqui é uma imagem em que a gente é uma imagem semelhante, bem parecida, e que aí cada um, dependendo do ponto de vista de onde ele está observando, ele vai ter uma compreensão e um entendimento daquela situação de uma forma diferente. E assim é também nas situações que a gente vivencia no nosso dia a dia. Tá? Então, as frases são: ouço as ideias e os sentimentos das outras pessoas. Tento ver as coisas sobre o ponto de vista delas, paradigma delas. Ouço com os meus ouvidos e os meus olhos e o meu coração. Tenho confiança em manifestar as minhas opiniões. Então, assim, vocês estão observando aí que cada hábito ele vai englobando o anterior. Então, o hábito 5, ele pressupõe todos os outros anteriores, tá? Do 1 ao 4. E ele complementa o 4, que o pense ganha-ganha, porque para você começar a exercitar o pense ganha-ganha e depois você compreender. Às vezes a gente tem uma ideia também de que, assim, eu ouço muita gente falando isso. Ah, mas fulaninho não me entende. Porque o meu marido não me entende, porque o meu filho não me entende, porque minha esposa não me entende, não me compreende, porque não sei o quê. E aí a gente começa a pensar, mas espera um pouquinho, será que se você se colocar nesse movimento de você compreender primeiro para depois ser compreendido, as coisas não vão melhorar? Será que se você começar a entender o ponto de vista do outro, mesmo que não seja igual ao seu, ninguém está pedindo para que seja igual ao seu, muito pelo contrário, e que bom que é diferente, que seria do amarelo se todos gostassem do azul. Então, que bom que é diferente, mas o respeito e você se colocar no lugar do outro, você consegue compreender. Então, compreender primeiro para depois ser compreendido. Né? Então, doar para poder receber. A questão é que a gente faz justamente o contrário. A maioria das pessoas faz o quê? Primeiro querem ser compreendidos sob o ponto de vista dela e depois, se der, elas compreendem o outro. Então, acho que é mais ou menos um movimento contrário do que a gente está falando aqui. Primeiro, você vai no movimento de compreender o outro, se colocar no lugar do outro e de ver os diferentes prismas aí. Beatriz?
Isso é maravilhoso, né? Quando eu ouvindo assim, minha banda falando essas palavras lindas, é maravilhoso porque, primeiro que eu sou muito grata, né, de estar aqui fazendo esse trabalho com a minha irmã, a gente compartilhou o útero de mamãe, né? Somos gêmeas e somos amigas a vida inteira, grandes amigas, apoiadoras uma da outra, mulheres empoderadas e sempre... Então, assim, é isso, e a gente pensa muito parecido, então para mim é uma honra poder compartilhar essa existência com esse ser extraordinário que é a Bianca Campa. Então, te amo. E é muito importante a gente poder compreender isso que você falou, porque volta para o amor, né? Não tem como a gente não voltar para o amor. Porque quando você para escutar o outro, você para entender o ponto de vista do outro, primeiro que você pode ter entendido errado. Nossa, quantas vezes já aconteceu isso comigo? Na nossa família isso é uma coisa comum. Todo mundo, às vezes a pessoa falou uma coisa, você entendeu outra, e é preciso ter um espaço de esclarecimento. Olha, eu entendi dessa forma, e eu gostaria que, poxa, eu não gostei disso que eu entendi, e foi isso mesmo? E a pessoa falando, não foi nada disso. Aí você fala, tá, então eu entendi errado. E isso é importante, porque senão também você fica na sua cabeça criando um monte de coisas e fantasias e tudo mais que não correspondia com aquilo que é a verdade. Então, é muito importante parar para conversar, porque às vezes há afastamentos só pelas suas ideias equivocadas e interpretações relacionadas ao que o outro disse, ao que o outro pensou, ao que o outro falou. Então, o diálogo também é muito importante. E quando a gente consegue estabelecer um diálogo de amor, de parar e ouvir, e de se expressar, parar e ouvir, isso funciona muito bem. E de entender que, com certeza, em toda briga, em toda discussão, em todo desacordo, tem razão os dois lados. Os dois lados têm razão, porque cada um está com o seu ponto de vista. Então, um tem razão, o outro também tem razão. Quando fala assim, eu quero ter razão, não, eu tenho a minha razão, o outro também tem a dele. E vamos tentar chegar num consenso. E às vezes, e quantas vezes eu uso essa frase, concordamos em discordar. Eu tenho meu ponto de vista, porque tenho uma bagagem de vida, uma experiência, memórias e tudo mais. Tenho escolhas de crenças e valores que eu escolhi para a minha vida, e outras pessoas têm outros. E às vezes eu não concordo com o ponto de vista da outra pessoa, mas não quer dizer que a gente não vai se amar, não vai ser amigo, não vai se respeitar. Às vezes a gente, numa conversa, entendeu, tá, eu entendo o seu ponto de vista, respeito o seu ponto de vista, eu não concordo com ele, mas está tudo ok. Tá tudo bem. A gente não precisa concordar em tudo, mas a gente precisa respeitar e amar sempre. Porque aí eu entendo, tá? Essas são as minhas escolhas. O outro tem direito de fazer escolhas diferentes de mim. E eu respeitar isso. E o amor não tem como ser um casamento separado do respeito. O amor e o respeito andam juntos. Porque amar também significa respeitar o outro, respeitar a razão do outro. Eu tenho a minha, o outro tem a dele. Isso é essencial, né, da gente compreender que não tem, aí é o jogo ganha-ganha, não tem perda aqui. Eu não tenho que ter razão para o outro deixar de ter. Isso não existe. Eu não preciso ganhar para o outro perder. É o jogo ganha-ganha. Vamos continuar caminhando juntos pela vida. De repente, lá na frente, eu refaço os meus conceitos, ou o outro refaz os conceitos dele, e está tudo certo. O mais importante é a gente caminhar com amor. Agora, uma coisa que você falou aí, Beatriz, é a questão da gente estar também tendo um amor com a gente mesmo, porque a liderança não é isso, né? É um amor com o outro, mas um amor conosco, com a gente mesmo. Então, quando a gente também não se ama, quando a gente fica ali se autodestruindo, se auto-boicotando, isso vai... a gente não consegue olhar o lado do outro, o ponto de vista do outro. Por quê? Porque a gente está num processo de autodestruição. A gente só consegue... A gente está... É uma palavra que a gente usa, ensimesmado. Então, a gente está tão ensimesmado, dentro de si mesmo, que a gente não consegue enxergar o outro lado, olhar para fora. E esse processo é igualmente importante, olhar para dentro e olhar para fora, porque senão a gente fica num processo de vitimização. Não, porque eu não Era isso que eu ia falar, tirou as palavras da minha boca, eu ia falar isso, vitimização. Junto, tá é o inconsciente aqui coletivo se comunicando, né? Então, a vitimização, o ego, aí começa, porque a pessoa com muito ego também é muito vítima. Eu tô certo o tempo todo, outro tá errado. Eu fui injustiçado, outro fez uma maldade muito grande comigo, como se eu não tivesse responsabilidade nenhuma naquilo. Eu sempre pergunto, qual a minha responsabilidade nisso? Qual a ação que eu devo ter para poder resolver essa situação? Isso é uma coisa importante. O líder de si mesmo, ele precisa assumir, ter autorresponsabilidade no seu progresso. E aí o que o outro vai falar também não vai te... Se você está nesse processo de construção da sua identidade, da sua felicidade, com autoconsciência, autopercepção, o que vai acontecer?
Quando o outro vier gritar com você, ou vier fazer alguma coisa, isso não vai, você não vai se importar tanto com isso, não vai ter um valor muito grande para você, porque você tem consciência do que você está fazendo, e aí você vai falar assim, tudo bem, é o ponto de vista dele, sabe? E aí gera aquela compreensão que a gente que tem lá no hábito 4, no hábito 5, no pense, ganha, ganha e compreender para depois ser compreendido. Acho que isso é importante também. Então, vamos para o hábito 6. No hábito 6, vocês estão vendo aqui uma construção, né? A gente está lá na copa da árvore já. A gente está naquela fase do tronco da árvore, mas já está lá quase chegando na copa, que é o hábito 7, tá? Então, o que é criar uma sinergia, gente? É valorizar os pontos fortes dos outros e aprender com eles. Dou-me tão bem com os outros, mesmo com aqueles que são diferentes de mim. Trabalho bem em grupo, procuro a opinião dos outros para resolver problemas, porque sei que juntos podemos criar soluções melhores do que qualquer um de nós sozinho. E busco, então, terceiras alternativas. Então, aí a imagem de todo mundo para pegar a maçã, tem que trabalhar em equipe. E aí, uma coisa que eu fico pensando é na terceira alternativa, gente. Por que o nosso mundo ele ainda é tão dualista? Por que é tão maniqueísta? Né? O que é o maniqueísmo, gente? É a pessoa que pensa, não, tem um lado, tem o bom e tem o mal. Então, só tem o bom ou só tem o mal? E todo mundo que é mal, ele é só mal. E todo mundo que é bom, ele é só bom. E não é assim. A gente sempre fala, tem um livro, Mulheres Correndo com Lobos, que o autor fala que existem 2 lobos dentro da gente. Um lobo mau e um lobo bom. E quem é que vai vencer? É aquele que você alimentar melhor. Né? Aquele que você alimentar mais é o que vai vencer. Será que é o bom ou será que é o mal? Qual lobo você está alimentando hoje na sua vida? Então, acho que é muito isso, sabe? Para a gente compreender, para a gente trabalhar em equipe e até gerar, para além do bem e do mal, qual é a terceira solução? Né? Porque tudo a gente está vendo assim, na economia, na política, na saúde, ou só tem uma solução, ou ela é certa ou ela é errada. Será que é? Será que ela é só certa? Será que ela é só errada? Ou tem uma terceira alternativa? Eu acho que isso é muito legal, porque a gente vai trabalhando a criação de novas possibilidades. Deve ter uma terceira, uma quarta, uma quinta alternativa, para que a gente possa escolher. Fala, Beatriz. Perfeito isso aí, né? Porque realmente sempre há. E eu acho que o mais importante é porque nós aprendemos assim, o pensamento dual de noite e dia, bom ou mal, certo ou errado, isso aqui é certo ou errado. E existe esse meio termo, existe. Até porque o bom e mal existe dentro de todo mundo. E Jung falava que dentro de nós existe a nossa sombra. A nossa sombra é aquilo que surge dentro de nós, que muitas vezes nem é tão bonito assim. E a gente fica achando, não, eu sou um ser humano fantástico, maravilhoso, não tenho nenhum defeito, né? Só que não é assim, né? Não é tão belo dessa forma. Tudo existe essa completude do yin yang, né? A medicina chinesa fala muito disso, da questão do yin yang, dessa completude. E a gente precisa também compreender, abraçar a nossa sombra, os nossos monstros internos, que eles estão ali para nos ajudar, para nos ensinar a evoluir pela vida. Quanto mais a gente consegue fazer esse reconhecimento interno, mais a gente lidera. Mas quando eu fico empurrando tudo para debaixo do tapete, eu sou fantástico, eu sou maravilhoso, eu sou extraordinário. Claro que é bom você se elogiar, claro que é bom você ter adjetivos poderosos para você na sua vida e acreditar nisso. Mas só isso, e negar que existe também um outro lado, que você precisa de disciplina para reconhecer, que você precisa de ligar o seu observador interno para entrar em contato com esse lado, muitas vezes obscuro, naqueles momentos em que você não está tão bem assim, é necessário para que você possa caminhar e evoluir. Negar, botar a sujeira para debaixo do tapete não resolve o problema. Uma hora vai surgir, porque o inconsciente é fantástico. Quando você menos espera, ele, opa, tá aqui, ó, a sujeira surge. Você achou que tinha esquecido de mim? Estou aqui, ainda existo. Então, isso também é interessante, que a gente possa se reconhecer. Pensamento disruptivo, né? A gente tem um autor que fala sobre isso, que é fantástico, a teoria de que quando a gente consegue pensar em pensar fora da caixa, que é isso, o pensamento disruptivo, é você olhar estratégias e respostas que não estão dadas, você consegue perceber que tem a terceira, quarta, quinta, sexta, décima, infinitas possibilidades de resolução de problema. Tudo tem infinitas possibilidades, porque o universo e a criação é inteligente.
a limitação somos nós que damos, porque quando você nasce dentro de uma situação, você começa a colocar, de acordo com a cultura, com a crença familiar, determinados padrões de limitação. Mas se você parar para pensar no seu pensamento e o que ele é capaz de construir, é tão infinito e que a gente pode começar a tirar as vendas, tirar os tijolinhos do muro, da cegueira que a gente colocou na nossa vida, que a sociedade colocou para a gente, que a gente foi aceitando e crescendo dentro daquilo, e o despertar, que a gente está aqui no Despertar das Bias, né? Quando a gente está falando desses 7 hábitos, não tem como não linkar com despertar, você só vai despertar a sua consciência quando você começar a observar que você não é uma vítima da sociedade. Até um determinado ponto, você ficou ali naquele entendimento, porque aquilo foi dado para você, você estava dentro de uma cultura, dentro de um sistema e tudo mais. Mas se você está aqui hoje, então, com a gente assistindo isso, é porque você é um buscador, você está buscando. Se você está buscando, ressoou. Teve ressonância, você encontrou uma informação. Uma vez que você teve a informação, não dá mais para ser como era antes. Não dá mais para ser como era antes. Porque você teve a informação, deu um start em você. A partir de agora, é começar a caminhar na direção daquilo que você quer e deixar de ser vítima da sociedade, deixar de ser vítima dos outros, deixar de responsabilizar os outros para assumir a autorresponsabilidade. Dentro desse processo, que a Bianca mostrou lá a equipe, e quando a gente mostra a árvore, né, todo mundo lá, um em cima do outro, para poder pegar a maçã no final, a gente fica achando que aquilo ali é só relacionado ao trabalho. Mas olha só, primeiro, existe uma equipe na sua família. Aqui em casa sou só eu e o meu marido que moramos juntos, né? Porque os filhos já estão grandes, cada um com a sua vida. Então, somos uma equipe de 2, mas somos uma equipe. Então, a sua família também é a sua equipe. Talvez seja a melhor equipe que mereça o seu investimento nesse momento. Porque a família é uma equipe poderosa e que às vezes vai ficando em segundo plano em função do trabalho, mas agora você tem tempo para você se dedicar a essa equipe extraordinária que você tem e que você convive, principalmente as pessoas que convivem dentro da sua casa com você, é essencial que você transforme numa equipe maravilhosa. Para isso é preciso respeito, amor, o jogo ganha-ganha e tudo isso que a gente vem falando aqui. E às vezes, Beatriz, tô lembrando aqui de uma reportagem que eu vi, uma matéria, que a mãe já não aguentava mais, que no primeiro mês ela estava super feliz, porque ela tem lá, convive ela, mais o marido, mais 4 crianças dentro de uma casa e tal. E aí ela estava super feliz, era tudo brincadeira e tal. Só que aí chegou lá já na terceira, quarta semana, dentro do meu primeiro mês ainda, ela já não estava mais aguentando porque ela tinha que fazer tudo para os filhos não ajudavam ela nada, e ela tinha que brincar, ela tinha que fazer, e estava ali sobrecarregada. Então, a pergunta é, será que ela estava trabalhando em equipe? Ou não? Será que ela estava centralizando, que era o que a gente vem falando antes? E aí, o centralizar, ele vai deixando a pessoa ansiosa, estressada, porque gera, às vezes, um fica sobrecarregado na família e o restante não. Então, é importante que você também vá envolvendo seus filhos através da brincadeira, mesmo independente da idade. Eu aqui em casa somos 4, eu, meu marido e meus 2 filhos. Então, eu envolvo eles nas atividades. É importante a gente fazer isso nas atividades de lazer, tipo ver um filme, brincar, dançar, como também nas atividades dos afazeres domésticos. Então, é importante também você dividir para você realmente trabalhar em equipe e não ficar sobrecarregado por ninguém. Então, pedir ajuda, foi isso que você falou, uma coisa muito importante. Pedir ajuda, isso é muito importante. Ligar para alguém no momento de que você não está tão bem assim, né? Ter um apoio, acho que isso é muito importante. Então, a gente precisa estar aí criando sinergia. Então, criar sinergia é uma expressão que gera um equilíbrio, porque você está se conectando com os outros para um objetivo em comum. Então, lembra daquele objetivo? Começa com o objetivo em mente, que é um dos hábitos lá do início. Agora que você está criando sinergia para você conseguir ter um trabalho em equipe, de cooperação, de colaboração, do pense ganha-ganha, de compreender para depois ser compreendido, justamente para que as coisas se conectem e convirjam aí da melhor forma possível para os seus sonhos e os sonhos da sua família. Então, acho que é muito importante, nesse momento, conviver, eu acho que saber conviver, eu acho que é a maior arte de todas, assim. E aí a gente precisa realmente ouvir e ser ouvido e também compreender. Eu acho que essa é a palavra-chave. Eu quero completar isso que você falou brevemente, porque a gente já está indo para o 7º hábito, né? Sim, estamos no último. Estamos no último. Então, eu quero só complementar, porque às vezes a pessoa pode falar assim, mas eu estou sozinho em casa. Seja você sua equipe. Se você está sozinho agora, você é sua equipe.
Então, eu posso contar comigo. Eu acho que a frase de hoje é eu posso contar comigo. Sim. E conte com você. Entenda os seus recursos, perceba os seus recursos e seja você a melhor equipe que você puder ter. E se precisar de ajuda, peça ajuda a terceiros de fora, nem que seja por telefone, às vezes um apoio motivacional também é importante, dos amigos, de alguém, mas se você está sozinho dentro de casa, não fique achando, eu estou sozinho, então não vou fazer nada, eu vou largar tudo para lá, quando isso passar eu penso. Não, agora é o momento desse descobrimento, de você se colocar em movimento, seja você sua equipe, permaneça, persista e vá rumo àquilo que você deseja. Sim, eu acho que isso que você falou é muito importante. Tem várias pessoas sozinhas em casa, em apartamentos, né? Então, que a gente possa ir nesse momento, tá gerenciando. Esse é o momento que mais você deve perguntar para que você gosta de quê? Para que você pode fazer isso? Por que você pode fazer isso? Qual é a forma de melhorar? E as coisas que você gosta e aquelas que você não gosta, mas que você tem que fazer também. Foi aquilo que a gente falou, né? Comece pelo mais importante, estabelece as prioridades e vê o que você pode fazer. Não dá para você comer miojo todos os dias da sua vida e ficar deitado vendo filme Netflix, né? Aí 2, 3 meses seguidos. Aí fica complexo, porque você não está conseguindo perceber, nem ajudar o seu corpo, nem ajudar você mesmo, e nem perceber o que você quer de fato para você sair. Você só está retroalimentando ali um hábito que não é tão saudável assim. Então, acho que é importante estar pensando nisso. É tão interessante, porque o nosso corpo, a nossa mente, nós, enquanto seres humanos, a gente se acostuma com tudo, para o bom ou para o mal. Então, cuidado com o que você está se acostumando, porque pode ser que você esteja se acostumando com coisas ruins. Será que é isso mesmo que você quer, se acostumar com coisas ruins? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque isso aí acontece na nossa vida também, na minha, de Beatriz. O tempo inteiro acontece em situações com a gente que a gente fica pensando, não, peraí, isso aqui é para dizer não? Acho que é para dizer não, melhor não. Né? Isso vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Ou, peraí, agora, se eu estou me acostumando, essa situação aqui é negativa, peraí, vamos criar uma alternativa, uma possibilidade para poder melhorar ela, tá? Porque senão a gente fica ali criando os hábitos negativos e fica dentro daquilo ali achando que só existe aquela possibilidade. Bianca, enquanto você vai colocando aí o slide do hábito 7, eu vou lendo aqui rapidinho as principais mensagens, tá? Então, a gente tem a Rosane, que falou, silenciar para mim é fundamental, respiro, espero a raiva passar, reflito, ninguém tem o poder de estragar o meu dia. Maravilhoso, isso é um mantra, já serve aí para as outras pessoas, ninguém tem o poder de estragar seu dia. A Dani colocou aqui que em algum momento a gente não pode ficar se achando coitadinha, que às vezes a gente se acha coitadinho, não pode. Dá raiva, às vezes, ser acusada de algo que não fez, a injustiça realmente não é uma coisa boa, mas sempre tem algo para ensinar. Toda vez que a gente sofre uma injustiça, a gente tem algo para aprender, tá? Então, observa aí o que eu tenho para aprender nessa situação. A pergunta chave, o que eu tenho para aprender nessa situação. Gratidão ao pessoal que está participando. Vamos ao hábito 7. Eu também agradeço a todos que estão participando, aí está falando o nome, então gratidão aí a todos que estão participando, mamãe, Rosane, a Dani, o pessoal todo que está aí junto com a gente. Patrícia. Patrícia, a Tati que vê depois, porque tem gente que vai ver depois, então, aos amigos e aos novos colegas aí, gratidão por vocês estarem vendo aí e compartilhando aí das nossas experiências, das nossas ideias. Gente, o hábito 7 é aquele que eu falei com vocês, é o nosso último hábito, mas ele é um hábito bem legal, porque ele é afinar o instrumento. Afinar o instrumento é juntar tudo que a gente viu até agora, junta tudo, sabe? Então, assim, física. Então, na condição física, como que eu estou fazendo em relação ao exercício, à nutrição, aos cuidados com o estresse, com a ansiedade? Em relação ao mental, o que eu estou fazendo? Eu estou lendo, eu estou visualizando o que eu quero, eu estou planejando, eu estou escrevendo, o que eu estou fazendo? No meu lado espiritual, que também é importante, né? A clareza de valores. Quais são os meus valores? Quais são as minhas crenças? O envolvimento, o estudo, a meditação. Beatriz tem aí, né? A Casa dos Sete Saberes faz meditação aí toda quarta-feira, às 19h30. Então, o quanto também isso é importante. Eu medito todo dia, eu ouço as meditações da minha irmã quando eu não posso participar na quarta-feira. Então, é importante que a gente busque estar em contato com a gente mesmo. E também esse lado socioemocional, a ajuda, a empatia, a sinergia, a segurança interna. Então, que a gente possa estar buscando respirar, ou entrar em contato com a gente mesmo e prestar atenção no que a gente está fazendo, quais são as escolhas.
E aí tem algumas afirmativas. Eu como corretamente, faço exercício e durmo bem para o corpo, né? Aprendo de diversas maneiras, em diversos lugares, não apenas na escola, cérebro. Passo tempo com a família e amigos, coração. Gasto tempo para encontrar formas significativas de ajudar os outros, que é a nossa alma. Procuro equilibrar as 4 partes que me constituem. Então, assim, afinar o instrumento é justamente a gente tá pensando aí nessa questão do cuidado com as diversas áreas da nossa vida, usando, claro, os outros 6 hábitos. Então, tem ainda um último slide aí que a gente vai mostrar com um resumão de como a gente pode afinar esse instrumento, tá? E quais são as etapas aí desse processo. Beatriz quer falar um pouco sobre afinar o instrumento? Eu quero dizer o seguinte: tem um violão aqui em casa que João gosta, né? Meu marido gosta de tocar violão e tudo mais. E às vezes ele fica um tempão sem botar a mão no violão. E aí, quando ele vai pegar o violão, às vezes tem uma corda que está ali arrebentada. E ele fala: Mas como que essa corda arrebentou sozinha? Estava ali parado, não nada, nem toquei no violão, como que arrebentou sozinho? Então, a corda, com o tempo, quando você não vai mexendo no violão, ela arrebenta, porque ela vai ressecando. Ela pode arrebentar, mesmo sem você mexer, mesmo sem você afinar, sem acontecer nada. Então, é importante, além do alinhamento, do afinamento, a prática diária. Sim. Porque todo dia é um dia novo. Então, Sim. meditação, prática diária. Alimentação, prática diária. Atividade física, prática diária. Ah, mas eu não tenho academia para ir. Gente, é qualquer coisa. Dá para fazer na cama. Às vezes eu faço deitada na cama, levanto a perna, circulo o pé, circulo as mãos, faço um alongamento, faço um abdominal. A gente precisa começar a entender que a gente quer um mundo ideal. O mundo ideal não existe, faz o que dá nesse momento, mas não fazer significa o exemplo do violão que eu dei. Às vezes você deixa parado aquele negócio ali há tanto tempo, quando você vê, arrebentou. Então, afinar e manter. Porque às vezes eu acho que manter é mais difícil que afinar. Porque você precisa cuidar diariamente. É um cuidado com você mesmo. E ser líder de si mesmo é manter o seu afinamento. Opa, deu uma desregulada? Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. E esse é um exercício diário para o resto da sua vida. Ah, dá trabalho. Bom, ninguém disse que ia ser fácil. Viver dá trabalho. E aí eu não tenho, sempre eu cito Kierkegaard, né? O filósofo que é dinamarquês da década do ano de 1700 e pouco, e ele falava o seguinte: viver é perigoso, mas não viver é mais perigoso ainda. Porque não tem o que fazer. A gente precisa entender que se eu não fizer nada, o perigo que a gente tem é perder-se de si mesmo. E aí sim vai entrar todos os processos, não só psicológicos, psíquicos, mas também espirituais, de perda de identidade do seu ser. Porque você se abandonou. Então não se abandone. Lembre-se sempre de quem você é. A Beatriz falou isso, eu lembrei que uma vez eu sempre gostei muito de sapato, sabe, gente? Muito, muito, muito. E aí o que aconteceu? Eu lembro que uma vez eu comprei, né, 2 pares iguais, só que de cores diferentes. E aí, eu, claro, usava mais um do que o outro. Às vezes era uma cor que não combinava tanto assim com as roupas e tal. E aquele sapato que eu usei menos, ele foi, quando eu peguei, tipo assim, sei lá, 6 meses sem usar, o solado ressecou todinho, tipo, joguei ele fora, porque ele rachou todo de um jeito. Então, é exatamente isso que a Beatriz falou. O afinar um instrumento, ele é diário. Não adianta você afinar só de vez em quando. Porque o de vez em quando, ele pode ser prejudicial para você. E você vai ter um retrabalho, porque você vai precisar afinar e corrigir tudo que ficou para trás aí, sem, às vezes, correr atrás de um prejuízo que não era necessário se você tirasse um tempo para você todo dia. Então, cuidar da gente mesmo, ser líder de nós mesmos, ele requer que a gente tire um tempo para a gente todo dia. Então, assim, eu me dou para o outro, claro, mas eu também me dou para mim mesma, pelo menos 1 hora por dia, para fazer meditação, para fazer exercício físico, para fazer escolhas mais conscientes na hora de comer. Então, tudo isso é um processo, gente. E esse autocuidado, ele é muito importante. Agora, com o isolamento social, a gente está percebendo mais isso, né? Beatriz quer falar alguma coisa para poder ir para o último? Vamos por último. Quero só dizer que é essencial, não tem como ser diferente. Quando Bianca falou do retrabalho, é exatamente isso. Quando você se desconecta de você, você percebe que fica mais difícil você voltar. E eu sei que quando a gente cai, todo mundo cai,
todo mundo cai. Mas quando a gente está subindo um degrauzinho da escada evolutiva, nós estamos aqui, ó, subindo o degrauzinho da escada evolutiva. Tem os colegas, os amigos, os familiares que estão em degraus diferentes da gente. Às vezes tem alguém que está no degrau mais alto, está te dando a mão para te puxar. Às vezes tem alguém que está no degrau mais baixo e você está dando a mão para puxar. Então a vida é isso, é uma rede. Mas quando a gente cai, a gente nunca cai para o primeiro degrau, porque a gente já sabe, a gente já aprendeu, subindo os degraus, como é que a gente se afina. Mas não pode se abandonar nesse percurso, porque você desceu 1, 2 degraus, você já sabe, então eu preciso continuar caminhando. O que não dá, no exemplo que eu dei anteriormente também, para abraçar a pedra e ficar ali. Ou de sentar no degrau e falar, não, eu caí, então é aqui mesmo que eu vou ficar, porque eu não mereço isso. Para com a vitimização. Não seja vítima do destino. Caiu, ótimo, levanta, sacode poeira, dá a volta por cima, já tem uma música que fala isso, é maravilhosa, dá o próximo passo para sair do lugar que você estava. A gente nunca cai para o primeiro degrau, você já sabe o seu percurso, a sua evolução, porque você não é hoje igual você era há 10, 15 anos atrás, igual há 5 anos atrás. Aliás, eu hoje não sou nem igual 1 minuto atrás, porque a partir dessa live a gente já interagiu e já mudei, já tem uma nova Beatriz aqui. E também, assim, antes da gente ir para o nosso bônus, que é a nossa última compartilhamento de tela aqui, para a questão do resumão e de como a gente pode fazer isso, uma coisa interessante é que não crie metas e não crie essas expectativas radicais. Eu estava fazendo isso, agora eu vou fazer tudo ao contrário. Ou eu estava fazendo, não, agora eu vou... Porque aí é como se você estivesse subindo esse degrau que a Beatriz falou, só que do primeiro degrau, subindo a escada, você quer ir para o 10º. Vai dar uma distensão muscular, sua perna nem alcança. Ai, então, maravilhoso. Passo por passo, gente. Por que eu tenho que ser tão radical assim? Tem gente que faz as maldades consigo mesmo que eu fico me perguntando por quê. Perfeito. É uma coisa que a gente precisa pensar, gente. Perfeito, Banda. E quando você coloca aí o último slide, é perfeito isso que você colocou, porque a gente não se forma na faculdade sem passar pelo ensino médio. Não dá para pular do ensino fundamental para o último ano da graduação. Tem um percurso, né? Sim, com certeza. Bom, gente, então vamos lá. Lembra que eu falei da árvore? Então, começando aqui da parte de baixo, a gente está vendo 2 pirâmides aí, dois triângulos invertidos. O hábito 7, afina o instrumento. Então, vamos agora aqui. Dependência, aquele momento da dependência, são os 3 primeiros hábitos, tá? Que é uma vitória particular sua, você com você mesmo. Seja proativo, comece com objetivo em mente, faça primeiro o mais importante. E aí a gente começa, então, naquele processo de independência, quando a gente começa a pensar no outro, quando a gente se coloca no lugar do outro. E aí vem hábito 4, pense, ganha, ganha, e uma vitória pública para a interdependência, quando a gente cria o hábito 5 e o hábito 6. Primeiro compreenda para depois ser compreendido, e hábito 6, crie sinergia. Então, afinar o instrumento é tudo isso que está dentro desse círculo, gente. Pensando que você, diariamente, a gente está olhando as nossas vitórias particulares, criando uma independência e a interdependência, que sou eu, o outro. Cuidado também para a gente não ficar só na dependência, tá? Achando que primeiro eu vou só me cuidar, me melhorar e não olhar para o outro. São coisas concomitantes e exercícios de hábitos interdependentes, conectados e que se complementares. Então, é importante que a gente comece a pensar que a gente precisa ter essa independência e essa interdependência. Uma coisa também que é importante é você não colocar todas as suas fichas, todas as suas expectativas e o hábito que você deveria desenvolver na mão do outro. Isso é uma coisa perigosa, né? Porque quando a gente pensa assim, a pessoa, ela dependia tanto do outro, né? Como a mamãe colocou aí. Aí a pessoa faleceu e aí agora ela tem que estar reaprendendo a viver sozinha. Talvez esse seja o momento de refinamento dela, da vitória particular dela realmente começar a se entender e a compreender que ela tem as possibilidades dela. Então, quando a gente pega os nossos sonhos, as nossas expectativas, as nossas ações que a gente deveria fazer no dia a dia e bota para o outro fazer, eu estou delegando, tudo bem. Só que lembra que tem coisas que pode delegar e tem coisas que são importantes e urgentes que só a gente pode fazer? Então, é mais ou menos isso, sabe? Esse equilíbrio entre o eu comigo mesmo e o eu com o outro, que a gente chama de desinteligências emocionais do Gardner, que é a inteligência intrapessoal, eu comigo mesmo, e a inteligência interpessoal, eu com o outro.
e a inteligência existencial, que é o propósito de vida. Então, isso tudo junto é importante. Não adianta ter um sonho, ter metas e não saber conviver, não saber procurar ajuda, não saber compreender, não saber pensar ganha-ganha. Então, a gente precisa estar com a gente mesmo e também estar pensando no outro para que a gente possa servir mais e melhor. Porque a gente, independente de qual seja o seu propósito, seu sonho de vida, a gente sempre tem uma contribuição para dar para a humanidade, para o planeta. Então, qual é o legado? A pergunta-chave da parada toda é: qual é o legado que eu quero deixar? Então, isso eu acho que é importante, né? Quando eu não estiver mais aqui, eu quero ser lembrada de que forma? Eu acho que isso é importante, sabe? Porque aí, isso é a sua essência. Fala aí, Beatriz. Maravilhoso, perfeito. Acho que é uma ótima colocação, assim, nesse finalzinho de live. E quero só ressaltar o seguinte: cria um fluxo na sua vida. Se eu puder te dar uma dica nesse momento aqui com o meu coração, que como vem essas informações assim, na minha alma, eu repasso. Cria um fluxo. Aprendeu? Passa adiante. Não fica guardando para você o aprendizado, não. Às vezes você aprendeu uma coisa pequenininha, vai lá e passa adiante. E eu sei o quanto que isso dá certo na minha vida, e aquilo que você aprendeu pode ser que seja útil para alguém. E você pode passar adiante de muitas formas. Você pode escrever uma frase, você pode gravar um áudio para alguém, você pode ligar para alguém para passar uma informação daquilo que você aprendeu. E talvez com aquele aprendizado que você tenha recebido, de um curso que você fez, de alguma live que você assistiu, como você está aqui agora conosco, você possa contribuir e ajudar uma outra pessoa. E assim a gente vai criando essa interdependência, afinando todo o instrumento. Porque aí tudo aquilo que você aprende, se você repassa, você não guarda. Eu brinco com os meus alunos, eu falo, eu não vou levar conhecimento para o túmulo. Tudo que eu sei, eu quero passar. E eu acho que isso é muito importante, a gente conseguir passar de alguma forma, mesmo que seja pequenininha. Às vezes você vai ajudar um neto, um filho, um amigo, alguém que naquele momento está precisando daquela palavra, está precisando daquela informação que você recebeu de alguma forma, de algum instrumento e que você está compartilhando. Então, saber também criar um fluxo contínuo de eu recebo, eu dou. Aí eu dou, eu recebo. Eu recebo, eu dou, eu recebo. E aí a vida flui. Sim. Então, gente, olha, quero dizer que eu amo vocês, amo você, Beatriz. Gratidão pela live de hoje, por esse assunto, que a gente possa estar ajudando o maior número possível de pessoas. Passe adiante aí o seu conhecimento. Também acho que conhecimento não é para ir para túmulo, por isso que a gente compartilha tudo. E eu penso também, gente, que vocês podem fazer perguntas para vocês, para que vocês possam melhorar e evoluir, olhar para dentro, olhar para fora. É um movimento complementar e igualmente importante, todos os dois movimentos, tá? Então, convido vocês a deixar o like aqui nesse vídeo, fazer os comentários, se inscrever no canal Casa dos Sete Saberes, ativar o sininho e também no meu canal Bianca Câmpora. Fiquem com Deus, até a próxima. Beatriz, gratidão por você existir na minha vida, para a gente compartilhar várias ideias e também construir muitas coisas boas juntas. É verdade, temos vários livros escritos juntas, né? Muito obrigada, gratidão. Você que esteve conosco, muito obrigada. Aproveite, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com quem você acreditar que pode ser útil. E a gente se vê na segunda que vem, no Despertando com as Bias, aqui no nosso canal do YouTube, Casa de Sete Saberes, às 16 horas. Mas em qualquer momento, a gente também pode entrar ao vivo com outras temáticas. Nesse momento, muito obrigada e até a próxima.